E aí, pessoal, o ambiente pós-Mancini, o que mudou na cabeça dos jogadores após as apostas do treinador. O treinador mudou e a conduta de alguns jogadores aparentemente também. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Gente, o Grêmio vivia de fato um problema muito sério de relacionamento no ambiente do vestiário. Isso foi amplamente discutido antes mesmo da saída do técnico Luiz Felipe Scolari. Se dizia e se diz até hoje que o relacionamento com o staff do jogador era um pouco atritado, confuso, as cobranças eram muitas vezes demasiadas, principalmente a forma de conduzir os conflitos, e o ambiente acabou rachando e sendo aos poucos derrubado até a queda de Luiz Felipe Scolari. Elogiam até Luiz Felipe, tá? A crítica vai muito mais ao staff do jogador, do treinador. Mas o que eu trago aqui a partir de agora? O Grêmio tem, segunda noite, um enfrentamento difícil contra o Atlético Goianiense fora de casa, um time que tem bom aproveitamento em casa, que fez vitória inclusive contra o líder Atlético Mineiro. Quer dizer, tem aí toda uma força para esse jogo. Só que a gente tem que trazer e tentar entender como é que está aí esse ambiente dentro do Grêmio. Por quê? Porque a gente sabe também que o espaço que o Grêmio ocupa hoje no Campeonato Brasileiro não condiz com a realidade técnica dos jogadores antes do trabalho. Depois do trabalho, e o Grêmio fez por merecer estar onde está, o Grêmio jogou mal, o Grêmio não definiu o time, o Grêmio trocou muito de treinador, enfim, tudo que a gente conhece. Só que a partir da chegada de Wagner Mancini, algumas coisas se modificaram. Aquela escolha, já falei no vídeo de ontem, aquela escolha por um grupo mais cascudo, definiu. Mas o Grêmio tem jovens nesse grupo e eu queria entender, e hoje fui atrás dessa informação, como é que esses jovens estão abraçados ao trabalho e mais, a partir de algumas novas escolhas do treinador, como eles viram e como eles estão reagindo. E aí a gente tem que pegar um ponto fundamental dentro da avaliação do próprio Grêmio, Jean-Pierre. Por quê? Porque Jean-Pierre é um caso à parte nessa discussão. Nenhum gremista não apostou em Jean-Pierre em determinado momento da vida. Quando surgiu em 19, a forma como jogou, depois veio a lesão, depois Jean-Pierre voltou a ter um bom momento naquele espaço do Campeonato Brasileiro do ano passado, onde o Grêmio fez muitas vitórias com Jean-Pierre. Então tem uma série de situações que indicavam que Jean-Pierre fosse ser, só que ele foi caindo. Ele com o Renato afundou, ele depois com o próprio Thiago Nunes ele afundou, com o Filipão ele foi completamente descartado, mas curiosamente com a chegada do Wagner Mancini se fez a opção por Jean-Pierre. Se colocou depois de 2 dias de trabalho no enfrentamento contra o Juventude. E aí a gente vendo tanto as entrevistas do preparador físico, tanto as movimentações e principalmente o que a gente escuta de bastidor, dão conta de que estamos diante de um novo Jean-Pierre do ponto de vista de sentimento com o trabalho, integração e comprometimento. Não que Jean-Pierre fosse algo descomprometido em outros trabalhos, mas ele sabe que a chance foi aberta, ou a porta foi aberta, mais uma vez dentro do próprio Grêmio. A carreira do Jean-Pierre, ela tem altos e baixos, mas ela hoje é decadente. E todos sabem disso. Um jogador que valia fortunas há 1 ano e meio atrás, hoje recebe contestações e já não tem, por exemplo, procura no mercado. O que dá conta, sim, de uma nova chance a Jean-Pierre. O Grêmio está definido para o enfrentamento contra o Atlético Goianiense. E o meia articulador do Grêmio é Jean-Pierre. É Jean-Pierre. O torcedor do Grêmio, muitos eu recebo aqui no canal, dizendo, pô, vocês vão apostar de novo, para com isso, não passa pano, CCD, para com essa onda. E eu digo com todas as letras, não se trata de passar pano, não se trata de apostar de novo ou não, se trata de que o treinador escolheu ele e nós vamos torcer por ele. Porque torcer para a tese, essa não me pega, eu torço para o Grêmio. E o Grêmio vai ter Jean-Pierre na articulação. Serão 2, 3 com o goleiro, meninos, eu falei isso no último conteúdo. 3 meninos confirmados. O Wanderson, o Jean-Pierre e o Breno. São só 3. Mas, Wanderson é jogador de ponta. E Jean-Pierre? Quem é Jean-Pierre? Eu tenho certeza que a treinabilidade que muitos estão dizendo que acontece muito forte dentro do ambiente da Arena hoje, os elogios a Wagner Mancini
pela capacidade de organizar o treino e de sugar positivamente as características de grande parte dos jogadores, dão conta, e essa é a expectativa, de que Jean-Pierre vai deslanchar exatamente sobre isso. Muitos entendem que o grande problema de Jean-Pierre foi a falta de capacidade de treinamentos táticos e de organização do time. Era muito assim, vai lá e faz, Jean-Pierre, entra na área, Jean-Pierre, volta aqui e organiza o jogo, tu é um 10 organizador. Só que não se treinava para ele fazer isso. Aí a coisa foi bagunçando e o resultado a gente sabe hoje. Portanto, sobre Jean-Pierre me parece isso. Com relação a Wanderson, a coisa não é assim. Por quê? Porque todos têm o entendimento de que ele só evolui, tem alguma dificuldade defensiva, mas algo que o tempo vai demonstrar e deliberar. Não adianta a gente sair muito dessas situações, porque agora é jogo a jogo. Lembrando, faltam 13, tem o Atlético Goianiense e depois vamos ir por uma bateria muito complicada de jogos contra Atlético Mineiro, contra Palmeiras e contra o Internacional, sendo apenas o Palmeiras dentro de Porto Alegre, dentro dos domínios do Grêmio. O time confirmado contra o Atlético Goianiense, com Borja no banco de reservas. Borja no banco de reservas, isso mesmo. Mais pela condição do ponto de vista físico do que qualquer outra coisa, mas no banco de reservas. O Grêmio, então, com Breno, vai jogar com Wanderson, Paulo Miranda, que de fato a gente já também esmiuçou isso no vídeo de ontem à noite. Paulo Miranda é o titular sem Jeromel não viaja, então Paulo Miranda, o Kahneman e na lateral esquerda Rafinha. Olha esse trio, jogadores experientes de grandes jogos, sobretudo Rafinha e Kahneman. Paulo Miranda, que aqui em Porto Alegre mostrou dificuldade, mas confirmado. Thiago Santos e a sua experiência. E aí sim, Vija Sante, o Jean-Pierre e, claro, lá na frente, o principal homem do time, o Douglas Costa, com Diego Souza na frente, lá como centroavante, e Alisson. Olhem a base. 3 meninos, muitos jogadores acima dos 30 anos, dentro dessa nova aposta do trabalho C em cima dos cascudos. Mas a cereja do bolo me parece que pode ser Jean-Pierre, que pode ser Douglas Costa, que pode ser Wanderson, que pode ser Breno, ou seja, a gente segue esperando e acreditando no resultado de quem pode ser a cereja do bolo. Se engrossar o jogo, tem Ferreira, que também é da base. É assim que se faz. O Grêmio vai mesclar, e nós vamos torcer por Jean-Pierre, que me parece o grande nome que a gente pode esperar para amanhã. Se Jean-Pierre fizer a diferença dentro do que a gente acredita, nós vamos estar vibrando, apostando nele. Me parece que é por aí. O Grêmio definido, com Jean-Pierre no centro técnico do time do Grêmio. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube.